Oi galera, tudo bom? Então, estou vindo hoje com mais um vídeo para vocês, certo? Com um assunto novo, espero que vocês gostem. Será um assunto legal, só tem alguns pedidos a fazer. Primeiro, eu quero que vocês coloquem no caderno, tá? É um assunto para vocês colocarem no caderno, porque é um assunto que a gente vai revisar mais para frente. Quando acabar tudo isso, a gente vai dar continuidade a eles. A gente vai fazer revisões com ele, a gente pode até fazer uma prova, ou então em um momento de conversação, um momento de diálogo, a gente também pode chegar a usar eles, tá certo? Então eu peço que vocês anotem no caderno, é, como eu já falei para vocês antes, vocês podem ficar à vontade, escrever com várias canetas coloridas, como vocês sempre gostam, vocês sempre me perguntam, tá certo? Então fiquem à vontade, tá? Prestem atenção, qualquer dúvida que vocês precisarem, é, mande mensagem, pode mandar um áudio, eu estou à disposição, ok? Então, bora para o assunto. Então, nosso assunto estudado hoje é esse uso de los verbos ser e estar. A gente vai aprender como usar, onde usar e quais as características desses dois verbos, né? Eles são verbos diferentes, como a gente pode ver, mas a conjugação deles também é diferente, mas em alguns momentos eles podem ser usados com o mesmo intuito, só com formas diferentes. A gente já vai vendo no decorrer dos slides, tá bom? Eu vou explicando para vocês. Então, primeiro vocês precisam saber como esses verbos eles são conjugados. Então, conjugação del verbo ser. Esse verbo vocês têm que prestar atenção em um detalhe. Ele é um verbo irregular. Aí pode aparecer que surjam dúvidas. O que é um verbo irregular? Verbo irregular é aquele que, quando ele é conjugado, principalmente em um tempo verbal ou em todos, ele sofre alterações, tanto no seu radical, ou seja, na sua estrutura fixa, como nas suas terminações, aquilo que será acrescentado na conjugação, quando esse verbo for conjugado. Então, os pronomes pessoais vocês já lembram, né? Mas eu vou reforçar com vocês e vou mostrando já como esse verbo ele é conjugado, certo? Yo soy, tu eres ou vós sois, porque tem dois na segunda pessoa do singular, tu e vós. Isso aí é um assunto que a gente vai estudar posteriormente, mas os dois estão corretos, os dois correspondem à segunda pessoa do singular, ok? Continuando. Ele, ella ou usted es, nosotros ou nosotras somos, vosotros ou vosotras sois, ellos, ellas e ustedes son. Então, soy, eres ou sois, es, somos, sois ou son. É muito importante vocês aprenderem toda essa sequência, conforme cada pronome pessoal. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes aparece apenas o verbo conjugado e não aparece a pessoa. E vocês devem identificar a pessoa a partir do verbo, certo? Então, aprendam essa sequência, ok? Conjugação del verbo está. Yo estoy, tú o vos estás, él, ella y usted está, nosotros o vosotras estamos, vosotros o vosotras estáis, ellos ou ellas estão. Esse verbo, diferente do verbo ser, como vocês podem ver, o radical dele, ou seja, praticamente toda a estrutura fixa, ele permanece. Apenas o que muda é a terminação de cada conjugação, a partir do pronome pessoal utilizado, certo? Então, verbo estar,
o radical este até o T, ele permanece fixo em toda a conjugação. O que muda são as terminações, certo? El uso do verbo ser. Aí, outra informação importante que vocês devem anotar, tá certo? Para vocês focarem mesmo, para prestarem atenção e aprender como usar esse verbo. O verbo ser, ele define ou identifica algo ou alguém com características permanentes. O que quer dizer isso? Ele vai caracterizar o sujeito, né? Ele vai dar característica a quem está praticando a ação. Pode ser ou alguém ou alguma coisa, mas aquela que está cometendo a ação dentro da frase, certo? Então, algumas características importantes que também devem ser anotadas para a gente tentar entender o porquê. Decir la nacionalidad. Yo soy brasileño. O que quer dizer isso? Eu estou dizendo de onde eu sou. Então, tá dando característica a quem? A mim. Eu estou dando a minha característica. Eu sou brasileiro, certo? Decir la profesión, ou seja, um exemplo, né? Pablo es arquitecto. Então, está dizendo a profissão de Pablo. Então, está dando característica a Pablo, ou seja, a profissão dele, em que ele trabalha. Então, Pablo es arquiteto. Decir la fecha. Traduzindo, dizer a data, dizer a data que a gente está no momento. Um exemplo, hoy es jueves, 8 de abril de 2020. Ok? Então, serve também para caracterizar as datas, tanto ela no presente como no futuro, no passado, depende do momento que for conjugado. Ok? Hablar de qualidade. Julio es alto. Ou seja, está dando uma qualidade a Julio. Julio é alto, certo? Hablar de la personalidad o el carácter. Pablo es muy sincero. Tá vendo? Todas essas características que a gente viu até agora, elas estão ligadas diretamente ao praticante da ação, ao sujeito, né? O sujeito da frase, ok? Então, o verbo ser, ele é caracterizado dessa forma, a ação praticada, ela vai caracterizar ou algo ou alguém, ok? Entendido? Pronto, agora a gente vai aprender como se usar o verbo estar, certo? Só que uma informaçãozinha que a gente deve ter em mente é que o verbo estar, ele serve para atribuir ou a algo ou a alguém características temporais, ou seja, de tempo e de espaço, certo? A gente vai entender agora nos exemplos. Localización en el espacio. Você usa o verbo estar para se localizar no espaço em que se está. Exemplo, la mochila está en el armário. O que quer dizer? Que a mochila está dentro do guarda-roupa. Então, ou seja, está determinando o local onde a mochila, ou seja, não é uma pessoa, é um objeto. Então, está localizando onde ela se encontra em determinado lugar, ou seja, no armário. Hablar de estado físico. Estou muy cansado. Estado físico, cansado. Então, o verbo estar, ele serve para isso também, para dizer em qual estado físico, emocional em que a gente se encontra. Estou muito cansado. Estou é qual pronome pessoal? Yo. Pronome pessoal, yo. Yo estou muito cansado. Então, não tem um pronome pessoal, mas é o que eu disse a vocês, que vocês deveriam ligar. Decorar cada pronome, cada verbo, desculpa, conforme ele está conjugado, ok? Localização temporal. Estamos em 8
de abril de 2020. Localização temporal. O exato momento, aquele local onde nós estamos, no tempo. Ou seja, agora, né, é 8 de abril de 2020. Da mesma forma que eu posso dizer, a hora é tal hora. Vamos dar um exemplo. A hora é 3 horas da tarde. Certo? Deu para entender? Temporal, o tempo no momento. Se usa também para indicar estados e sentimentos, como já havia falado anteriormente, né? Lucas está enfermo. O que quer dizer? Lucas está doente. Está dando a Lucas o que é que ele está sentindo naquele momento, o que é que ele está passando naquele momento. Ou então com gerúndio. Pablo está comendo uma manzana. O que é uma manzana? Uma maçã. Pablo está comendo uma maçã. Ou seja, aquela ação praticada ali, naquele exato momento. O gerúndio é naquele exato momento. Poderia ser também, Pablo está empezando a atividade. Ou seja, Pablo está começando a sua atividade. Ou Pablo cambiou sua atividade. Quer dizer o quê? Pablo concluiu, terminou, chegou ao fim a sua atividade. Ou seja, aquele exato momento. Certo? Para uma informação importante agora, certo? Además de los usos vistos arriba, en algunos casos, el uso de los verbos ser o estar con un mismo adjetivo puede cambiar su significado. Ou seja, o uso do verbo ser e estar pode estar ligado diretamente a apenas um adjetivo. Porém, isso é claro dizer, o significado desse verbo muda, ele sofre uma alteração, certo? A gente vai entender alguns exemplos, né? Vamos entender alguns exemplos disso. Ó, blanco, essa tabelinha do meio quer dizer os adjetivos blanco ou blanca. No verbo ser, ele habla de um color, certo? Porém, no verbo estar, quer dizer que estar pálido. Por quê? Porque no verbo estar, ele vai estar ligado diretamente a características temporais, certo? Características temporais e não características permanentes, como o verbo ser. Certo? Entendido? Parado ou parada. Verbo ser tímido ou indeciso. Verbo estar, não mover-se ou não ter trabalho. Perdido ou perdida. Verbo ser, ter malas costumbres. Verbo estar, não saber onde se encontra. Cerrado ou cerrada. No verbo ser, persona introvertida. No verbo estar, não está aberto. Malo ou mala. No verbo ser, ter caráter malo. No verbo estar, ter mal sabor. Está enfermo. Tá vendo a diferença? O mesmo adjetivo, ele pode ser usado com os dois verbos, mas muda o sentido. Muda o sentido do verbo, ok? Entre um e outro. Tem mais. Listo ou lista. Verbo ser, persona inteligente. Verbo estar, preparado para algo. Ou, no verbo estar, para dar comandos, para perguntar, está preparado para algo? É quando a gente faz uma pergunta e espera uma resposta, a gente espera que vocês estejam preparados para alguma coisa. Então, vamos dar um exemplo. Eu chego para vocês e faço uma pergunta. No verbo ser, branco significa
o quê? Aí vocês me respondem. Aí eu pergunto para outro aluno. Listo? Ou seja, entendido? Posso continuar? Certo? Rico ou rica. Verbo ser, persona con mucho dinero. No verbo estar, tiene un buen sabor. Verde. No verbo ser, para hablar de color. No verbo estar, no está todavía en su puento. Aqui está ligado, esse verde está ligado diretamente às frutas, podemos dizer assim, ou os legumes. Na manzana está verde. Quer dizer, ela não chegou ao ponto de ser consumida. Ela não está boa ainda para comer. Ok? Vivo ou viva. Ser inteligente, ingenioso. No verbo estar com vida. Abierto ou abierta. No verbo ser uma pessoa liberal, tolerante. No verbo estar, no estar cerrado. Ou seja, não está fechado, está aberto. Ok? Católico ou católica. No verbo ser, professar esta religião. No verbo estar, no sentir-se bien ou estar em buen estado. Certo? Deu para entender mais ou menos isso? Existe outros? Sim, pode existir outros. Mas esses são os que eu achei mais importantes para vocês, ok? É interessante que vocês anotem. Anotem toda essa parte, todas essas descrições que foram apresentadas para vocês, ok? Porque fica melhor depois de uma revisão, a gente chegar para vocês perguntando, vocês têm anotado, ok? Mas assim, vamos para um exemplo, para ficar mais claro, não ficar só eu jogando as informações sem um exemplo. El gato es negro, né? Qual o sujeito? O gato. Qual o verbo? Es. E a ação não. Vamos dizer assim, o adjetivo negro, né? O gato é preto. Verbo ser. No verbo estar, Carlos jugó en el campo e está negro. Aí eu vou traduzir. Carlos jogou no campo e está preto? Não, né? Sofre essa alteração, esse verbo negro. Então, aqui tem sentido de estar sujo. Ele se sujou. Compreenderam? Em cima, no verbo ser, o gato é preto. No verbo estar, Carlos jogou no campo e está sujo. Listo? Entenderam? Então, anotem essas informações, que são informações importantes. Nossa atividade, certo? Nossa atividade, ela também é para o caderno, ok? Vocês devem escrever no caderno e responder elas no caderno, certo? Pode me mandar uma foto, que essas atividades do caderno todas serão dadas visto depois, como eu sempre faço com vocês. Então, vocês colocam lá, escreve pergunta, escreve resposta e anota a resposta ou escreve ela correta, tá bom? Porque às vezes quando a gente manda, eu mando alguma atividade para vocês, aí eu digo, bota no caderno, aí vocês colocam só a resposta, tá? Mas essa não, essa vocês devem escrever perguntas e respostas. Algumas são de marcar, outras são para completar. E tem outras também que pode vir para escrever, mas todas devem ser escritas respostas e perguntas no caderno, tá bom? Bom, essa correção dessa atividade, tá? Essa atividade, ela terá uma correção. Então, semana que vem, antes de colocar esse vídeo, né? Ou seja, um vídeo novo, com um assunto novo, eu farei a correção da atividade. Para vocês também corrigirem no caderno de vocês e a gente ter esse contato. Tentar ter isso. Vocês veem onde errou e colocar o correto. Mas, lembrem-se, eu quero que vocês, antes dessa correção, vocês me enviem as respostas para eu dar uma olhada. Beleza? Pois, tchau. Beijo para todo mundo.